10 clamaram, não tiveram vergonha de clamar. A Bíblia diz que eles clamaram. Clamar não é sussurrar. Clamaram, gritaram, a necessidade rompeu com a vergonha. No meio da rua, bora lá, manos, bora, maninho, 1, 2, 3, Jesus, bora ensaiar de novo, ficou horrível. Os 10 tentando alcançar o ouvido de Jesus, mas na hora de agradecer, só um teve coragem de vir clamando, gritando, louvando. Já percebeu quando você está na necessidade, como que você ora? Ah, Jesus, tem misericórdia, e coloca o fundo musical dos Gideões, tu vira pentecostal, pentecostipe, sei lá, e clama, e grita, oh Deus, mas na hora de adorar, precisaríamos nos envergonhar de nossas gratidões, porque a gente pensa que quem ora louva, nem sempre. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17. Eu quero falar sobre gratidão. Gratidão, versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Queridos, pelo fato de não termos esta doença, lepra, nem leprosários em nosso tempo, em nossos dias, que até 100 anos atrás tinha ainda no Brasil, principalmente na região do Pará, já era motivo para sermos gratos a Deus. Curar é a missão de quem tem poder para tal, e Jesus tem. Agradecer é a missão de quem consegue contemplar os benefícios de Deus. E nós precisamos entender que quem não é leproso em sua alma consegue agradecer. Tem gente que seu corpo está bem, mas a sua alma é enferma, porque é ingrata. Somos capazes de afirmar que para cada 10 pessoas, uma é grata. O príncipe dos pregadores, Spurgeon, disse que a quantidade de pessoas que conseguem agradecer a Deus em louvor é tão pequena que até uma criança pode enumerá-las. Consegue contar os que de fato se esforçam para agradecer a Deus. Até porque nós, na maioria das vezes, tiramos um dia da semana para entregarmos um tempo maior de culto ao Senhor. E mesmo assim, às vezes falhamos em nossa entrega interior. Nesse texto, Jesus está a caminho, como era, cumprir o ministério da itinerância, se movimentando e conquistando vidas para o reino do Pai. Ele se aproxima de uma aldeia.
10 homens se uniram para clamar. A lepra atingia as cordas vocais, deixava a voz das pessoas fraca. Eles tinham que andar batendo tábua, com as mãos enfaixadas, claro, ou com algum sino no corpo, para anunciar à distância que eles estavam chegando. E quando eles se aproximavam de qualquer aglomeração, as pessoas rapidamente se afastavam. Os irmãos sabem que Jesus andava acompanhado, sempre haviam multidões acompanhando Jesus. E quando esses 10 leprosos vão se aproximar de Cristo, o sino toca, ou as tábuas fazem barulho, e a multidão abre o espaço. Quando a multidão abre o espaço, imagine agora um olhando para o outro, com o rosto comido, pedaços de carne caindo, e eles evitavam isso se enfaixando, a voz fraca, e os 10 criam um coro décuplo. 10 homens vão unir a voz e clamar à distância: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Será que eles ensaiaram? Será que eles repetiram? Mas foram os 10 que se uniram para clamar. Que coisa linda! Quando os 10 conseguem chamar a atenção de Jesus à distância, o versículo 14 diz: ele os viu. Quando ele os viu, ele lhes deu uma ordem à distância. Ele disse: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Por que deveria mostrar-se ao sacerdote? Pois em Levítico, quando alguém sentia a pele coçar, já tinha que preocupar e procurar o sacerdote. O sacerdote também cuidava da higiene e da saúde do povo. E aí o sacerdote analisava, tinha alguns testes. E o mais popular, quando a pessoa já não sentia mais nada, era uma agulha que penetrava a pele. Está doendo? Está sentindo? Não, não, não. O sacerdote dizia: seu lugar é o leprosário. E continuava cuidando daquela pessoa, com alguns métodos possíveis na época. Quando a pessoa resgatava a sensibilidade na pele, na carne, procurava-se o sacerdote. E o sacerdote fazia os exames. E agora ele seria declarado limpo. Tinha que entregar uma oferta de gratidão. E o sacerdote vinha na porta da tenda publicamente e dizia: ele já está apto a voltar à comunhão com a família. Ele já está apto a fazer parte do culto público na tenda da congregação. Mas olhe isso, eles só poderiam procurar o sacerdote depois que já estivessem curados da lepra. Então eles clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aí Jesus à distância diz: vão e se apresentem ao sacerdote. Por quê? Porque Jesus já estava à distância decretando cura. Agora olha que coisa maravilhosa, diz o texto: e indo eles, foram curados. Os 10, Jesus, para ir para onde? Vamos para o sacerdote. O leproso só poderia procurar o sacerdote ou para ser declarado leproso, ou para ser declarado limpo. Leprosos eles já eram, e agora a ordem é: vão procurar o sacerdote. Jesus está cumprindo o ritual, tinha que ofertar, tinham que ser lavados, e eles estão indo obedecendo a Jesus. E enquanto eles estão indo, voz fraca, pernas fracas, eles vão sentindo o vigor voltar para o corpo. Enquanto estavam obedecendo, enquanto estão indo, estão sendo restaurados. Enquanto estão obedecendo, estão sendo curados, aleluia. E eles estão indo ao sacerdote, só obedecendo a ordem que Jesus deu. 10, curados na mesma hora. Diz o texto, um deles, vendo que estava são,
voltou glorificando a Deus em alta voz. No meio dos 10, os 9 estão indo, aí um diz: eu vou agradecer logo. E o cara volta na mesma hora, dando glória a Deus em voz audível. Ele percebeu que as cordas vocais agora estão normais. Ele percebeu que ele pode gritar. E ele aproveita que a voz está restaurada para gritar, glorificando, no meio da rua. E ele vem dizendo: glória, 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 aleluia, louvado seja o rei. E ele vem adorando. E os 9, como assim? Ele está voltando, mas a ordem foi ir ao sacerdote. O texto vai explicar vários motivos pelos quais ele volta. E o principal sai da pena de Lucas. Diz o texto: ele veio glorificando em alta voz, caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. Agora, e este era samaritano. Se você já leu João 4, vocês sabem que judeus e samaritanos não cultuavam no mesmo ambiente. Eles não se misturavam para culto. Agora olha que coisa, gente. Judeus e samaritanos não se comunicavam, não podiam cultuar junto, mas na lepra estava todo mundo junto, porque as dificuldades nos nivelam, as dificuldades rompem barreiras. Na lepra todo mundo junto, mas curados a gente tem que pensar: será que algum dentre eles, ou alguns disseram: a gente pode ir ao sacerdote, tu vai? Talvez ele tenha chegado à tenda, por perto da tenda, e já percebeu que, sendo ele samaritano, ele não poderia ir direto ao sacerdote. Havia uma separação religiosa, porque os samaritanos, lá no tempo do cativeiro, quando Israel retornou, os samaritanos haviam se misturado com pagãos, e aí se tornaram excluídos da comunidade de Israel para o culto. Então ele diz: eu vou voltar, se o sacerdote não me recebe, Jesus me recebe. Se o sacerdote fechar a porta, Jesus não vai fechar a porta. E ele vem dando glória a Deus em alta voz. Ele cai de joelho agradecendo, 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 agradecendo. E Jesus, quando o vê de joelho agradecendo, Jesus responde a ele. Diz o texto: e Jesus respondendo. Isso significa dizer que Jesus fala por causa das ações e palavras dele. E a palavra de Jesus é: não foram 10 curados? Jesus contou. À distância, tocando o sino ou batendo a tábua, Jesus olhou: 1, 2, 5, 10. Vão, se mostrem ao sacerdote. A um volta cantando, louvando, agradecendo. Aí Jesus pergunta: não foram 10 que foram limpos? Cadê os 9? Jesus mandou ir ao sacerdote? Mandou. Mas ele esperava que eles tivessem maturidade, pelo menos, para agradecer. Jesus queria que eles mesmos percebessem que estavam curados. Jesus queria que eles entendessem que a partir do momento da cura, primeiro se agradece, depois cumpre ritual. Eles passaram no primeiro teste: vão e se apresentem ao sacerdote. Obedeceram. Mas no teste da gratidão, os 9 foram reprovados. Jesus pergunta: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Às vezes a gratidão alcança o coração de Jesus, vem de onde ou de quem menos imaginamos. Estamos talvez tão acostumados com o evangeliquez, com o horário do culto, canta cantor, prega pregador, que daqui a pouco para casa eu vou, que a gente apenas simplesmente não agradece. Pensamos que pelo fato de estarmos aqui já é coisa demais para Jesus.
Então Jesus olha para o camarada que estava prostrado e agradecendo, e ele diz: levanta e vai, tua fé te salvou. Pode dar glória a Deus por isso? Agora eu vou pregar. Já contei a história, vocês já entenderam a história, não preciso cansar vocês. Primeiro ponto: existem mais pessoas recebendo benefícios de Deus do que agradecendo por eles. Você acordou hoje, você bebeu, você comeu, você vestiu, você andou, você enxergou, você sentiu, você ouviu, você sentou, você levantou. Aqui está você, o sol brilhou. Esfriou um pouquinho para quem gosta de frio, menos eu. Todos nós aqui tivemos algum tipo de benefício. 9 curados, só um agradecendo. Mais são as pessoas beneficiadas do que as pessoas que agradecem. Pela misericórdia de Deus, temos a capacidade de andar, mas só agradecemos quando compramos um carro. Pela misericórdia de Deus, o nosso paladar está intacto, mas só agradecemos se tiver uma comida incomum à mesa. Temos ouvido, temos vozes, mas só cantamos ou glorificamos quando alguém insiste. Canta, igreja, dá glória, irmão, bate palma para Jesus. Porque se ninguém falar, se a equipe de louvor não pedir, se o pastor não direcionar, talvez você não cante. Em Marcos capítulo 5, os demônios disseram: somos muitos. E se Jesus perguntasse, os gratos, nós poderíamos dizer, somos muitos? Não. Nós refletimos a história de Lucas 17, 9 curados, apenas um agradecendo. Se fôssemos mais gratos, não haveria necessidade de fazer campanha para missões. Nós saberíamos que chegamos até aqui porque alguém nos evangelizou, alguém pregou para nós. Uma porta numa igreja se abriu e a gente faz parte dela. Por que outros que o evangelho ainda não alcançou não podem também ser salvos através de sua oferta? Por que mais igrejas não podem ser abertas? Porque em gratidão a gente não aumenta o valor da oferta. Atualizamos o valor das plataformas de streaming. Você começou pagando quanto na Netflix? 20? Paga quanto hoje? Paramount, HBO e um monte de plataforma de entretenimento. Mas as nossas ofertas na igreja do Senhor, para que mais vidas sejam edificadas, mais conforto haja, para que o evangelho chegue em quem entre aqui, a gente não altera, porque somos ingratos. Se fôssemos mais gratos, não precisaríamos ficar motivando tanto os crentes a glorificarem, a louvarem. Sabe por quê? Cada oferta o pastor tem que dar uma palavra, tem que dar uma saudação sobre oferta, sobre dinheiro. Porque se deixar por nós, a gente não oferta, tem que ter incentivo, meu Deus do céu. E eu acho que já passamos desse nível. Já amadurecemos ao ponto de entendermos, se Deus está abençoando a minha renda, eu não vou ficar dando a desigrejado YouTube bobo que critica o fato de eu ofertar. O dinheiro é meu, o suor é meu. Eu vou agradecer aquele que abriu a porta, que tem guardado a minha família. Ele dá semente ao que semeia, não é para semear. Ele dá semente a quem já semeia. Isso é simplesmente gratidão. Muitos são os que recebem os benefícios de Deus, eu tenho certeza disso, porque Ele é misericordioso. Poucos são aqueles que agradecem. 9, 10 foram curados. Quantos agradeceram? Vou repetir, não me estressa não. 10 foram curados. Quantos agradeceram? 1. Segundo lugar, 10 oraram, só 1 louvou. 10 clamaram, não tiveram vergonha de clamar. A Bíblia diz que eles clamaram. Clamar não é sussurrar. Clamaram, gritaram. A necessidade rompeu com a vergonha. No meio da rua. Bora lá, manos. Bora, maninho. 1, 2, 3. Jesus. Bora ensaiar de novo. Ficou horrível. Os 10 tentando alcançar o ouvido de Jesus.
Mas na hora de agradecer, só um teve coragem de vir clamando, gritando, louvando. Já percebeu quando você está na necessidade, como que você ora? Ah, Jesus, tem misericórdia. E coloca o fundo musical dos Gideões. Tu vira pentecostal, pentecostipe, sei lá. E clama, e grita, oh Deus. Mas na hora de adorar, precisaríamos nos envergonhar de nossas gratidões. Porque a gente pensa que quem ora louva, nem sempre. Tem gente que ora muito, mas não canta nada. E eu não estou falando de cantar na equipe de louvor, tu deve cantar ruim que só. Eu estou falando de louvar para agradecer, para bendizer. Eles clamaram tristes, todos clamaram tristes. Até porque a Bíblia diz que quem está triste ora, mas quem está alegre, canta. E por que quando você está feliz, você não canta louvores a Deus? Primeira coisa a fazer é um story. Segunda coisa a fazer, dá indireta para quem te viu na prova e não te ajudou. Quando te ver na bênção, você vai se arrepender. Fica postando textinho para ferir quem te feriu. Não! Quem primeiro tem a ver com suas vitórias é quem te deu vitória. Aumenta o som desse carro e canta. Aumenta o som na sala, liga esse chuveiro e canta. Cante, aplauda, agradeça. Você está pensando que é só orar que te dá intimidade? Se meu filho só me pedir, ele não vai conquistar meu coração? Ele tem que me abraçar? Ele tem que me dar um beijo? Nós não fazemos carinho em Jesus, só queremos dele receber. 10 clamaram tristes, só um. Interessante, um coral para clamar, solo para agradecer. Para pedir temos uma lista. Entregamos a ele uma ilha de gratidão, depois que pedimos um mar de bênçãos. Milhões de pessoas oram quando estão doentes, se sentindo perto da morte, oram. E depois que são curadas, é o louvor que morre, é a gratidão que adoece. 4 anos desta igreja, glorifiquem mais, cantem mais, estudem mais para ajudar a igreja teologicamente, estudem mais para tocar melhor, cantar melhor, pregar melhor, fazer o melhor. A irmã me levou até a salinha de recepção e disse: olha como evoluímos, pastor. Cadê a irmã que me recebeu lá na porta com muito carinho? Foi ela. Olha aqui como é que já está a nossa sala de recepção. Falei: que chique, está lindo mesmo. O grato não se esquece. Ingratos têm memória curta. A gente se perde admirando a graça que nos alcança, sem glorificarmos aquele que pela graça nos alcançou. Olha onde eu cheguei, quem era eu, e olha onde eu estou. E aí a gente canta sobre nós, fala sobre nós, quando deveríamos falar para as pessoas: olhem para aquele que me curou, olhem para aquele que me levantou, Cristo, Cristo, Cristo. Por isso que o grato vem louvando a Deus em alta voz, porque Ele quer que as pessoas olhem para Jesus e não para Ele. Quando a família se reúne, a gente ora. Quando vamos comer, a gente ora. Antes de dormir, alguns oram. Quando acorda, oram. Só que louvar é mais celestial do que orar. Os ímpios orarão no inferno, clamarão, gritarão, mas não serão respondidos. E a igreja louvará na eternidade. Quem agradece por isso? No céu a oração vai acabar, irmão. Não oraremos mais por cura. O corpo já estará transformado, não haverá mais doença.
Não clamaremos mais por consolo, não haverá tristeza depois do tribunal, é claro. Não oraremos o Salmo 23, porque estaremos para sempre com um bom pastor. Para que clamar no céu? Quem ora e canta hoje está se preparando para louvar eternamente na eternidade. Aleluia! Clamor coletivo, gratidão individual. Benefícios coletivo, muitos recebem. E a gratidão, só um ofereceu. Somos ingratos e precisamos pedir perdão por isso. Terceiro lugar, obediência cerimonial coletiva, gratidão solitária. Ide ao sacerdote, cerimônia. O sacerdote vai lavar vocês, cerimônia. O sacerdote vai fazer um teste na pele de vocês, cerimônia. Vocês vão oferecer uma pombinha, cerimônia. 10 preparados para cumprir um ritual cultico, místico. Mas para agradecer, irmão, só um. É igualzinho nós. A gente cumpre nossos votos. A gente chega na igreja e cumpre o ritual. Ajoelha, agradece, canta com a equipe de louvor, abre a Bíblia, faz a leitura, fechamos os olhos, batemos palmas. Luteranos e católicos fazem sinal da cruz. São práticas piedosas, externas, rituais. E é bom, pois é a identidade da comunidade. Todos nós temos rituais culticos. Mas a gratidão é ir além do ritual. O louvor pelo que Deus tem feito, fez e continuará fazendo, é além dessas práticas que confirmam para quem nos visita como que nossa comunidade funciona enquanto cultua a Deus. Por quê, pastor? Porque ritual, escute-me, ritual a gente cumpre com muita gente. Todo mundo está fazendo, ô glória! Igual Ola que fala que tem nos estádios. É Ola, né? Ola! Todo mundo faz junto. Efeito manada. Mas o louvor, a gratidão é extremamente pessoal. Porque com muita gente, até para o inferno o ser humano vai. Pecar coletivamente, qualquer pessoa peca. Agora louvar não. Se ninguém quiser louvar, você louva. Se ninguém quiser agradecer, você agradece. O grato olhou para o lado, olhou para o outro e disse: os 9 vão continuar sem agradecer, eu vou voltar para louvar. Ele abandonou a companhia dos outros 9 e veio ficar com Jesus. Está preparado para dar um glória lindo? Se ele nunca mais se encontrasse com os 9, primeiro, ele teria a presença de Jesus e a presença de todos os santos que um dia vão se encontrar na eternidade. Aleluia! Aleluia! Ele veio imediatamente, pois ele se junta ao coro dos anjos, ao cântico dos anjos. Ele perde a solidão na gratidão, ele deixa o individualismo na gratidão, quando ele se une a louvar a Deus. Pois se ninguém louvar a terra, os anjos não cessam de cantar que ele é santo, santo e santo. Mudemos, nos arrependamos, temos pressa para pedir, mas nos atrasamos para agradecer. E se você demora em agradecer as pessoas, se você demora em ser grato a Deus, 2 problemas estão na sua vida. Primeiro, você é imaturo, imatura, bebezão, bebezona. Lembra de você ensinando seus filhos a agradecer? Fala obrigado. Obrigado. Só que você tem que falar sempre. De novo, meu filho, quantas vezes eu te ensino? Fala obrigado, obrigado. Até a criança captar, demora. E tem gente que é assim. Se você não agradece quem você vê todos os dias, como que você pode dizer que é grato a Deus se você não o vê?
O primeiro problema é que se você é ingrato, é porque você é imaturo. Você precisa amadurecer. O segundo problema, se você demora em agradecer, é porque você é ingrato mesmo. Você está em pecado. Eu vou te mostrar no final da mensagem que isso é pecado. Ele veio imediatamente. Ele não atrasou a gratidão. Ele seria expulso de diante do sacerdote, mas ele sabe que Jesus não iria expulsá-lo. Quando ele chega diante de Jesus, ele vem com alta voz e ele cai de joelhos. Olha isso, ele cai de joelho. Louvado seja Deus, oh glória a Deus, oh aleluia. Aí Jesus pergunta, olha aí, meu Deus do céu, olha o teste, o segundo teste que esse cara passou. Onde estão os 9? Aí ele, eu também queria saber. Ó senhor, todo mundo clamou, né? Mas agradecer, só eu. Todo mundo foi abençoado, Senhor, mas crente como eu é difícil. Ele poderia aproveitar o momento para falar mal dos outros. Ele poderia criticar os outros, mas ele está num culto. E ele prefere agradecer pelo que tem, do que criticar os outros que não fizeram. Porque gratidão você pode fazer sozinho. Louvar você pode fazer sozinha. É por isso que algumas pessoas vêm em nossas postagens e perguntam: por que vocês gritam tanto se Deus não é surdo? É porque eu não sou mudo e eu tenho voz. Por que você fica em pé quando vocês estão pregando assim? É porque eu tenho perna. E se eu tivesse asas, eu voaria como os anjos voam e cantam, que Ele é santo, santo e santo. Eu gosto de contar o testemunho que eu vou contar agora. Se você já ouviu, ouve de novo para você compartilhar ele. Primeira vez que eu fui pregar em Palmas, fui pregar numa igreja muito simples. Muito simples. Se não é uma multidão pregando, eu preciso equalizar o tom da minha voz pela quantidade do público. Se não é 20 mil pessoas, para que eu vou ficar? Eu vou dialogando na introdução do sermão. E enquanto eu pregava, o cara do meu lado: glória, 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 glória a Deus. Aí eu falei: presta atenção para depois da glória. Ele me ignorou. Eu continuava pregando, ele: glória, glória, glória a Deus. E era o Deus que era forte. Eu fiquei com medo de eu estar endemoniado. E ele ficou assim o culto todo. Me escuta, por favor. Era sábado à noite. Igreja pequena e o cara gritando daquele jeito. Ele era pequenininho, igual o pastor. Aí minha esposa estava comigo. Eu disse: você viu, né? Ela: vi, amor. Falei: amanhã de manhã ele me paga. Ela: como? Falei: eu vou pregar sobre a ordem no culto. Porque o fato do cara ser pentecostal, ele tem que aprender a escutar para depois reagir. Por isso que muita gente fica dando glória por causa de heresia. Olha a pergunta da Luana: você vai sacrificar o rebanho inteiro por causa de uma ovelha? Olha, eu vou. Ela bateu de quina, né? Mas eu estava estressado. Aí nos arrumamos. Eu ia pregar domingo pela manhã e domingo à noite ainda. Nos arrumamos, estamos na recepção do hotel aguardando para ir pregar pela manhã. De repente chega um carro. Quem desce do carro? Glória, 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 glória a Deus. Aí eu olhei para a Luana e falei: que coisa maravilhosa. Ela: o quê? Eu disse: ele vai apanhar agora. Aí eu não vou precisar sacrificar o rebanho. A ovelhinha veio até o pastor. Ela: aleluia, né, amor? Vigia. E a gente foi pro carro. E ele: aleluia, pastorinha. E abriu a porta para Luana. Oh, glória, meu pastor. E veio pro outro lado e abriu a porta para mim. Aí quando ele abriu a porta, eu me assentei. Ele deu a volta, assentou-se. Quando ele puxou o cinto, eu já tinha lacrado o meu. Quando eu fiz check, ele fez check. Quando eu falei varão, ele falou varão junto comigo: varão. Eu era ímpio, cachaceiro, drogado,
maltratava a minha esposa só porque ela ia para a igreja. E ontem, enquanto você estava na introdução da palavra, o pastor olhou para mim e disse: um dia você vai pregar também. Um dia você vai ser cheio do Espírito Santo. A palavra do pastor entrou no meu coração e você é referência para mim. E quando aquela palavra entrou no meu coração, eu me via pregando igual você. E eu não consegui parar de glorificar, porque eu fiquei lembrando de onde Deus me arrancou. Ah, meu Deus do céu! O cara já tinha me humilhado, ele já tinha me quebrado todo, irmão. E o Espírito Santo não teve dó. O Espírito Santo não tem dó de gente ingrata. Por isso que ele matou Ananias e Safira. Vigia. O Espírito Santo veio aqui dentro e disse assim: tá vendo? Só reconhece o valor da gratidão quem não esquece de onde eu lhe arranquei. Quem era você e onde Deus se estabeleceu? Levante a mão, aplauda, glorifica, cante, deixa quem quiser criticar. Você tem experiência com Deus. Aleluia! Pastor, e os 9 foram declarados limpos cerimonialmente. Diga cerimonialmente. E esse aqui, pastor? Esse aqui, o sacerdote eterno olhou para ele e disse: levanta, vai, você está salvo. Os outros estavam curados na pele, esse aqui na pele e na alma. Os outros ficaram diante do homem, esse aqui ficou diante do Deus encarnado. Aleluia, aleluia. Esse daqui foi declarado limpo pelo sacerdote universal e eterno. O sacerdote dos outros era local. Cristo é o sacerdote de todos os crentes de todos os tempos. Deixa eu lhe dizer, a lepra dos outros poderia voltar, mas esse aqui foi salvo em Cristo. E ainda que a lepra voltasse para o seu corpo, o poder do mundo não mais escravizaria a alma dele, porque ele foi salvo, transformado, e o mundo não pode dominar quem vive na presença de Jesus. Romanos 1:21, Paulo disse: eles, o mundo, ímpios, sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, agora ele está mostrando por que eles não são agradecidos. Seus pensamentos se tornaram tolos, sua mente está vazia, coberta de escuridão. Versículo 22, eles se dizem sábios, mas são tolos. Ingratidão diante